Senhora Professora Doutora Maria da Glória Garcia, Presidente do Conselho Geral, Senhor Professor Doutor Paulino Maria Freitas Teixeira, que preferirá a oração de sapiência pela Faculdade de Economia, Senhor Presidente da Associação Académica de Coimbra, Carlos Magalhães, Senhor Procurador-Geral Regional de Coimbra, Dr. António Tolda Pinto, em representação do Senhor Procurador-Geral da República, Senhoras e Senhores Deputados à Assembleia da República, Dr. Martim Saida, Dr. Pedro Delgado Alves, Dr. Paulo Seco, Dra. Rosa Isabel Cruz e Dr. Eliseu Neves, Senhor Bispo de Coimbra, Dom Virgílio do Nascimento Antunes, Senhor Presidente da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Professor Dr. António Fernando Amaral, Senhora Vereadora, Professora Doutora Ana Bastos, em representação do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Senhora Vereadora Doutora Maria Pedroso, em representação do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, Senhor Vice-Presidente, Juiz Desembargador Alberto Augusto Vicente Russo, em representação do Senhor Presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, Senhor Segundo Comandante Coronel Pedro Barreiro, em representação do Senhor Comandante da Brigada de Intervenção, Senhor Comandante do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana, em Coimbra, Coronel Diogo Torres, Senhor Comandante Distrital da Polícia de Segurança Pública de Coimbra, Superintendente Sérgio Ferreira Loureiro, Senhor Dr. Jorge Brito, Secretário Executivo Intermunicipal, em representação do Senhor Presidente da CIM Região de Coimbra, Senhor Diretor da Polícia Judiciária da Diretoria do Centro, Dr. Avelino Lima, Senhores Reitores Eméritos, Professor Dr. Seabra Santos e Professor Dr. João Gabriel Silva, Senhora e Senhores Vice-Reitores, Senhoras e Senhores Pró-Reitores, Senhor Coordenador da Comissão de Trabalhadores, Dr. António Trindade, Senhora Provedora do Estudante, Professora Dra. Cristina Vieira, Senhoras e Senhores Diretores de Unidades Orgânicas e Unidades de Extensão Cultural e de Apoio à Formação, Senhor Capelão da Universidade de Coimbra, Senhor Administrador da UC, Senhora Administradora Adjunta da UC e Senhor Administrador do CHASUC, Senhoras e Senhores Membros do Conselho Geral, Senhoras e Senhores Membros eleitos do Senado, Senhoras e Senhores Dirigentes da Universidade de Coimbra, Senhoras e Senhores Doutores, caras e caros estudantes, Senhoras e Senhores Membros do Corpo Técnico, Senhoras e Senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores, incluindo todos os que nos acompanham remotamente. Eis-nos, uma vez mais, na Sala Grande dos Atos, onde anualmente cumprimos a secular tradição de iniciarmos oficialmente mais um novo ano letivo, momento alto para a nossa Academia. Sejam, por isso, todas e todos muito bem-vindos a mais um ano letivo na Universidade de Coimbra, com uma nota especial dirigida aos novos estudantes, docentes, investigadores e corpo técnico, que agora se juntam a nós neste percurso coletivo. Como sempre acontece, quero deixar aqui uma nota de compromisso. A instituição tudo fará para cumprir com as legítimas expectativas que vos levaram a escolher esta comunidade académica como vossa casa para o caminho que pretendem trilhar. Porque nos orgulhamos de bem receber, estou certo de que sentirão o apoio e a solidariedade de toda a comunidade académica nesta fase tão importante do vosso crescimento pessoal, durante o qual a aquisição de competências essenciais à saída para o mercado de trabalho se deverão juntar, igualmente, os valores humanistas que a Universidade de Coimbra cultiva e transmite às gerações futuras. Rapidamente entenderão que o espírito de Coimbra é único no contexto português e até europeu, e que a vossa caminhada não será certamente solitária. Uma parte importante da vossa experiência coimbrã passará necessariamente pelo envolvimento nas múltiplas atividades desenvolvidas pela Associação Académica de Coimbra, a AAC. Sendo uma instituição autónoma e independente, não posso, no entanto, deixar de salientar a ligação umbilical da AAC à Universidade de Coimbra. São muitos os projetos em comum e é preciosa a sua intervenção nas atividades extracurriculares, absolutamente fundamentais para a completa formação dos estudantes enquanto seres humanos multifacetados. Estamos unidos nessa bela causa.
E não há qualquer dúvida de que é infinitamente mais o que nos une do que aquilo que eventualmente nos possa em algum momento separar. E só pode ser assim, porque os estudantes são a razão de ser da nossa universidade. Desejo, por isso, que este seja mais um ano letivo em que as sinergias, o respeito mútuo e a sã convivência prevaleçam. E mesmo na divergência, porque o mundo não é um bloco monolítico de perspectivas, é de elementar justiça que se reconheça que o diálogo tem sido sempre o primeiro passo para a resolução de situações potencialmente geradoras de desconforto. Este tem sido sempre o meu compromisso e tenho sentido a existência de reciprocidade por parte da Direção-Geral da AAC. Foi, aliás, com este espírito sinergético que realizámos, pelo terceiro ano consecutivo, a Semana de Acolhimento e Integração, transversal a todas as unidades orgânicas, com pontos altos a decorrerem em pleno coração do património histórico da UC, com especial relevo para a utilização da Rua Larga, tendo envolvido cerca de 15 mil participantes ao longo do dia, incluindo o concerto musical ao fim do mesmo, número que tem vindo em crescendo, mesmo quando a meteorologia não ajuda, como aconteceu com a edição deste ano. Dar a conhecer os principais espaços de estudo e serviços de apoio, proporcionar a descoberta da cidade e envolver, desde a primeira hora, nas dinâmicas do ecossistema associativo, constituíram objetivos centrais desta iniciativa, que contou com a forte parceria da AAC, numa relação de respeito mútuo e trabalho conjunto na defesa da comunidade estudantil. Este formato de acolhimento e integração leva-me, inevitavelmente, a um tema recorrente que é a praxe. A tradição académica de bem receber os novos estudantes que agora iniciam o seu percurso escolar na Universidade de Coimbra é algo que nos distingue. Estamos a falar de uma tradição académica à qual só adere quem assim desejar. Os que aderem devem ser tratados com respeito e educação. Por isso mesmo, situações de humilhação, a roçar a selvageria, são em si mesmas atos de abuso moral inaceitável. Pior ainda, quando o que é dito encerra em si mesmo, implícita ou explicitamente, mensagens de intolerância e discriminação. No mês que antecedeu a queima das fitas do ano letivo transato, recebi informações que configuram situações inaceitáveis, tais como as que mencionei, intolerância e discriminação. É certo que não ocorreram dentro das instalações da UC, mas aconteceram em espaço público, envolvendo membros da comunidade UC e, portanto, mancham a imagem e os valores pelos quais pautamos a nossa vida pessoal e coletiva. Aos estudantes, aos que cá estão e aos que acabam de chegar, quero lembrar que a liberdade tem de ser defendida todos os dias. Os valores da UC não se coadunam com este tipo de comportamentos, onde existe uma manifesta distorção do conceito de liberdade e de praxe. Ao criarmos a Semana de Acolhimento e Integração, demos o sinal para aquilo que entendemos ser um processo de acolhimento e integração pela positiva. Tudo o que resvala para outros patamares configura comportamentos inaceitáveis. Vou ser absolutamente explícito. Terei a mão muito pesada caso receba denúncia de atividades que correspondem a atropelos aos mais básicos direitos humanos e valores humanísticos. Peço, por isso, que os comportamentos desviantes não tenham espaço na nossa academia. Porque, tendo um comportamento exemplar, porque apenas tendo um comportamento exemplar nos é concedida a autoridade moral para manter vivas as nossas tradições. E nunca nos esqueçamos de que Coimbra é uma cidade universitária, na verdadeira acessão da palavra, onde até a classificação da Unesco, Património da Humanidade, reconhece uma componente imaterial que nos distingue das demais academias.
Minhas senhoras e meus senhores, como é hábito na abertura solene, não poderia deixar de abordar os resultados do recente Concurso Nacional de Acesso, CNA. Há análises para todos os gostos, sendo que uma parte importante é desinformada, descontextualizada ou enviesada. Como é do conhecimento público, os resultados nacionais causaram algum ruído. No entanto, estaria a faltar à verdade se dissesse que fiquei surpreendido com o que aconteceu. Isto porque todos estávamos conscientes de que as regras que vigoravam antes da pandemia, até 2019, quer na conclusão do ensino secundário, como no acesso ao ensino superior, foram alteradas durante a pandemia e, em boa verdade, só este ano, 2025, foram repostas, ou se quisermos ser mais rigorosos, só este ano a sua reposição teve impacto, embora tenham sido adotadas em 2023. Claro que depois também há ainda quem traga à colação questões demográficas, questões de alojamento e custos de frequência do ensino, e até quem aponte para as questões relacionadas com o mercado de trabalho. Embora importantes para uma análise global ao sistema e à sua evolução num futuro próximo, todos estes fatores, por não terem sofrido alterações abruptas na transição de 2024 para 2025, afiguram-se marginais para o que sucedeu este ano com os resultados do CNA. Entre 2020 e 2024, a média de estudantes colocados rondou os 50 mil, para um universo de cerca de 60 mil candidatos. Em 2019, pré-pandemia, foram colocados 44.500 estudantes. E este ano, cerca de 44 mil. Em ambos os casos, para um universo de cerca de 50 mil candidatos. Portanto, menos 10 mil. Esta mera descrição de números, que são do domínio público, merece, no meu entendimento, duas reflexões distintas em resposta às seguintes perguntas. Qual a razão para que, sendo os números de 2019 e 2025 tão semelhantes, tenham originado resultados ou percepções tão diferentes? Em segundo lugar, qual o impacto da reintrodução das regras de 2019 na conclusão do ensino secundário e no acesso ao ensino superior no momento pós-pandémico? Vamos então começar por tentar perceber por que razão os resultados em 2019 e em 2025 foram recebidos e percepcionados de forma tão distinta. É bom recordar que 2019 repetiu um padrão com um histórico de alguns anos, ao contrário de 2025, que aparece como sendo uma coisa sem explicação aparente, olhando para o que aconteceu entre 2020 e 2024, quando tudo parecia correr bem. Usando dados oficiais, provenientes da Direção-Geral do Ensino Superior, de GES, e focando-nos apenas na primeira fase, uma vez que a segunda fase foi mais do mesmo, verificamos que em 2019 existiam 50.860 vagas no ensino superior público, tendo sobrado, nesse ano, 6.734. Este ano, o número de vagas disponibilizado foi de 55.292, tendo sobrado 11.513 vagas. A diferença entre vagas sobrantes entre 2019 e 2025 foi de 4.779, correspondendo, sensivelmente, à diferença do número de vagas disponibilizadas pelas instituições de ensino superior em ambos os anos, corroborando a tese de que temos bastante mais oferta do que procura. Em resumo, aconteceu aquilo que era óbvio que iria acontecer. Durante a pandemia, ao facilitar-se a conclusão do ensino secundário e diminuindo o nível de exigência de acesso ao ensino superior, e usando como argumento que era necessário ter mais vagas para acolher todos os estudantes em condições de ingressarem no ensino superior, inflacionou-se a oferta, aumento de vagas e ou aumento de cursos, com especial ênfase para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto,
9,7%, e zonas de baixa densidade, 10,7%, sendo que onde se inclui o C, que é o litoral, excluindo, portanto, as áreas metropolitanas, teve um aumento de 5,3%, praticamente metade das outras regiões do país. Temos, por isso, hoje uma rede de ensino superior público sobredimensionada, com uma oferta igualmente sobredimensionada. Dos 1.131 cursos disponibilizados aos estudantes no CNA, nesta primeira fase existem 41 com 0 candidatos e 135 cujo número de estudantes que se candidataram, sendo certamente menos os que efetivaram a inscrição, se situou entre 1 e 5 e cuja viabilidade é obviamente nula. Sendo certo, cada estudante tinha uma lista de 6 opções para escolher um curso. 41 dos cursos oferecidos não conseguiram atrair ninguém, nem em última opção. E tivemos no sistema 135 que apenas conseguiram atrair até 5 candidatos. No seu conjunto, são 176 cursos, que correspondem a mais de 15% da oferta. Este excesso de oferta sem atração e ou qualidade tem de ser urgentemente repensado, sob pena de não sairmos de um ciclo vicioso que nos empurrará inevitavelmente para uma situação absolutamente insustentável. Os custos fixos associados a 176 cursos, aos 176 cursos que mencionei, são incomportáveis para o erário público. E já nem estou a ir para os que têm menos de 20 estudantes colocados, que são 385, correspondem a 34% dos cursos oferecidos, cerca de um terço. Número que constitui o limiar mínimo para que funcionem em condições normais. Era para mim claro que a rede de ensino superior estava e está desregulada. Quando isso acontece, a sua resiliência só pode diminuir drasticamente. E uma estrutura pouco resiliente sofre facilmente grandes oscilações, mesmo quando os estímulos não são de monta. Sendo certo que não é um assunto fácil de resolver, certo é que se trata de uma situação impossível de manter. Vamos agora abordar a questão do impacto da reintrodução das regras de 2019 na conclusão do ensino secundário e no acesso ao ensino superior. Sendo duas coisas diferentes, acabam por estar ligadas entre si. Acede-se ao ensino superior, caso se tenha concluído o ensino secundário. Uma análise interessante é perceber qual das duas variáveis, a reintrodução dos exames nacionais para a conclusão do ensino secundário versus exigência de um mínimo de 2 provas de ingresso para o ensino superior, para acesso ao ensino superior, terá contribuído mais para, de forma mais marcante, para os resultados do CNA de 2025. Embora nesta altura seja difícil avaliar com elevada exatidão o real impacto da introdução de um mínimo de 2 provas de acesso para o ensino superior, não dispomos dos dados de 2025, completos, nem completos, nem incompletos, é bem dizer. Sabemos que as simulações feitas com os dados de 2019 indiciavam que a passagem de apenas uma para pelo menos 2 provas de acesso tinha um impacto na ordem das centenas em relação ao número de estudantes que, por essa razão, deixavam de poder aceder ao ensino superior. E se olharmos para a transição que ocorreu entre 2019 e 2020, onde demos um salto de cerca de mais de 10.000 estudantes que concluíram o ensino secundário, verificamos que é na conclusão do ensino secundário que a raiz do problema pode realmente ser encontrada. Foi com muita satisfação que vi Sua Excelência, o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, afirmar que as regras de acesso ao ensino superior são para manter. Veremos. Como também foi com satisfação que li as declarações do antigo Sr. Secretário de Estado para o Ensino Superior, professor Dr. Pedro Teixeira, do também já extinto Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que passo a citar. Dá que pensar quando se afirma que pedir 2 classificações mínimas de 9,5 em exames
demasiado exigente para entrar no ensino superior. A que acrescentaria que dá que pensar que haja instituições de ensino superior que defendam que o caminho é manter apenas uma específica para entrar. Foi o que aconteceu no hiato de tempo da pandemia. Fim de citação. Deve ficar claro que partilho da opinião de ambos e que, para além de considerar que o mínimo de 2 provas de ingresso para o ensino superior deve ser para manter, deixem-no alerta de que a via do facilitismo e da falta de qualidade não costumam acabar bem. Reflexo disso mesmo tem sido a elevada taxa de abandono escolar ao fim do primeiro ano, acima dos 11%, agravada num passado recente. E eis-nos chegados ao ponto crítico de respeito ao ensino pré-universitário e às regras para a conclusão do mesmo. Temos de estar conscientes de que os anos com números mais elevados de candidatos ao ensino superior, 2020 a 2024, foram anos em que os alunos puderam concluir o ensino secundário apenas com notas internas, sem realização de exames externos nacionais. Recuperando novamente o teor das declarações do professor Dr. Pedro Teixeira, estamos a falar de uma geração afetada em termos de aprendizagens pela pandemia. A ideia de que vamos resolver a queda abrupta verificada no número de estudantes que concluíram o ensino secundário este ano, acabando com os exames nacionais, tem custos enormes. Não só do ponto de vista da qualidade, mas também da justiça relativa. O cerne da questão é o que podemos fazer enquanto país e enquanto sistema de ensino para suprir as fragilidades. Por exemplo, para que aqueles 14 mil estudantes que reprovaram no exame de português possam, no próximo ano, quando repetirem o exame, seguir o percurso que entenderem. Não sou especialista na componente de ensino pré-universitário, nem nunca assumi responsabilidades políticas nessa área. Mas como cidadão atento e preocupado com o futuro dos jovens, parecem-me evidentes 2 coisas. Primeiro, não podemos continuar a assistir a uma diminuição progressiva de competências à saída do ensino secundário. Mas, por outro lado, também não podemos deixar de criar as condições motivacionais para que os nossos jovens acedam ao ensino superior e procurem um futuro melhor. Como cidadão, estou sempre a ouvir falar na falta de professores, nas progressões dos professores, na ausência de meios, na responsabilização das autarquias, na alteração dos modelos de gestão, etc. Infelizmente, não vejo grande discussão sobre alterações curriculares e modelos de avaliação dos estudantes. Pegando nas 14 mil reprovações deste ano no exame de português, eu pergunto: quantas décadas vão ser precisas para se perceber que as coisas não estão a correr bem? Muitos jovens chegam ao ensino superior sem conseguir exprimir por escrito aquilo que estão a pensar. Com frequência, o vocabulário que conhecem é muito limitado. Escrevem como estenógrafos. A dificuldade sentida em interpretar o que se pergunta é preocupante. Os nossos jovens têm de ler muito e bem, escrever muito e melhor, saber interpretar o que lhes é perguntado, responder de forma fluida e que corresponda ao que estão a pensar. Em conclusão, em 2025 reuniram-se as condições ótimas para uma tempestade perfeita. Menos candidatos e mais vagas disponíveis. E o país tem de pensar muito bem sobre aquilo que pretende para o seu futuro e para o futuro dos seus jovens. Sou muito sensível, mas mesmo muito sensível, para mais estando na Universidade de Coimbra, à coesão territorial. Mas tenho alguma dificuldade em perceber que a desertificação do interior, onde foram fechadas escolas primárias, estações de correio, dependências bancárias e centros de saúde, se revitalizam agora com a presença do ensino superior. Arriscaria a dizer que é como começar uma casa pelo telhado. Numa análise mais fina, verificamos que o aumento da oferta de ensino superior nessas áreas
nessas áreas mais deprimidas, se correlaciona fortemente com a oferta de cursos cuja viabilidade é mais duvidosa. E convençam-se, de uma vez por todas, que quantos mais cursos e mais vagas se abrem, mais concentramos tudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. A tão proclamada coesão territorial vai muito para além disso e não devemos sucessivamente cair nas armadilhas que conduzem a mais e mais centralismo. Minhas senhoras e meus senhores, após esta abordagem macro que senti responsabilidade moral de fazer num momento solene como este, vamos então agora olhar para dentro e fazer uma análise serena relativamente aos resultados que obtivemos no concurso nacional de acesso para o ano letivo que agora se inicia. Com o rigor, frontalidade e transparência que sempre coloco nas minhas intervenções públicas, cumpre-me reconhecer que, genericamente e em valor absoluto, os nossos resultados no CNA ficaram aquém daquilo que seria desejável por comparação com o ano transato. E isto, por si só, tem de nos obrigar a refletir, porque temos margem para fazer muito melhor. E vamos ter de fazer muito melhor. Baixar a taxa de ocupação de vagas de 97,3% para 92,4% dá que pensar. Corresponde a um delta negativo de 4,9%. No entanto, para as universidades, deixando propositadamente de fora o subsistema politécnico, este valor baixou, em média, para as universidades, repito, cerca de 10%. Sendo que, na região centro, ter deltas negativos de 13,1% ou 15,9%, cerca de 3 vezes superior ao nosso, consegue ser francamente mais preocupante. Ainda assim, não deixa de ser meritório poder constatar que fomos a única instituição fora das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto a conseguir ter uma taxa de ocupação superior a 90%. Isto é especialmente relevante porque continuamos a ter cerca de 2/3 de estudantes deslocados. Estando nós posicionados numa bacia demográfica adversa, tendo aumentado para 65,5% os estudantes colocados em primeira opção, correspondente a um delta positivo de 6,9% em relação a 24%, sendo este o valor mais elevado obtido na última década, não deixa também de iniciar sinais positivos no domínio da atratividade. Esta subida relevante nas primeiras opções associa-se a uma ligeira descida nas segundas opções, 2,4%, e uma ligeira subida de 2,8% quando consideramos a soma das 3 primeiras opções. O balanço não pode, por isso, deixar de ser considerado positivo. Um aspecto que sempre valorizo bastante diz respeito à confirmação das inscrições por parte dos estudantes colocados, onde mantivemos o valor percentual do ano anterior, cerca de 94%, que já tinha sido o melhor da última década. Este indicador diz muito sobre a vontade de ficarem connosco e sobre o compromisso que assumem, indiciando maior garantia de sucesso académico. Como há sempre uma pequena competição interna pela nota mais elevada de ingresso, posso informar que este ano quem levou a melhor foi a FCTU, a Faculdade de Ciência e Tecnologia, com 19,75 valores, através do seu Departamento de Arquitetura, sendo de salientar que estamos a falar de uma estudante, a Carolina Maia, originária de Braga, que decidiu qual o curso e qual a universidade em que queria entrar após ter frequentado a nossa Universidade de Verão. E por falar em Universidade de Verão, gostava de salientar que este ano, uma vez mais, tivemos bastante mais procura do que oferta, num sinal de vitalidade que me cumpre enaltecer, sendo muito relevante que 45% dos estudantes elegíveis que estiveram entre nós escolheram a UC para continuar a sua formação académica. Sendo que a este número acrescem cerca de 23% que, tendo escolhido a UC como opção, acabaram por não conseguir entrar. Ou seja, dos mais de 500 estudantes que têm vindo anualmente a frequentar a nossa Universidade de Verão, quase 70% quiseram vir, ou vieram mesmo, estudar na UC. Aproveito para agradecer a toda a equipa que leva por diante esta grande operação logística coordenada pelo Student Hub,
que envolve todas as unidades orgânicas e que conta com inestimável apoio e envolvimento da Associação Académica de Coimbra. A todas e a todos, o meu muito obrigado. Mas se a nível nacional ficou demonstrada a nossa resiliência, não obstante o quadro atípico que tivemos de enfrentar, o nosso desempenho, ao nível da internacionalização, superou largamente as nossas melhores expectativas. No caso da mobilidade Erasmus, em 2024 batemos recordes que acabam ser novamente batidos em 2025. Comparando períodos homólogos, registra-se neste momento um aumento de 7% nas candidaturas de mobilidade incoming, 1.451 estudantes, e mais 17% nas candidaturas de mobilidade outgoing, 930 estudantes. No caso da mobilidade outgoing, foi sempre um problema da UC, dá-se até a circunstância de estarmos a ser vítimas do nosso próprio sucesso, já que pela primeira vez esgotámos a verba para estudantes nossos irem para fora, o que tem motivado alguma desilusão nos contavam ir e que, caso mantenham essa decisão, não vão infelizmente poder contar com o apoio financeiro. Claro que já reportámos este facto à tutela para que, pelo menos no próximo ano letivo, não deixemos estudantes nossos sem acesso às respectivas bolsas. No caso dos estudantes internacionais, registro com satisfação que já foi invertida a queda resultante da pandemia. Não obstante a diminuição generalizada de estudantes internacionais que estão a ser captados pelas diferentes instituições de ensino superior. Este resultado é fruto de muito trabalho e do prestígio da UC pelos 4 cantos do mundo. Sempre insisti que o reforço da internacionalização é um ponto crítico para a UC. São estes números que nos tornam verdadeiramente globais e é dessa forma que queremos e temos ser vistos por quem olha para nós. Minhas senhoras e meus senhores, o programa de ação com o qual me candidatei a este segundo mandato realçava a urgência de nos focarmos na reforma da nossa oferta pedagógica. A ideia de que abrir cursos indiscriminadamente resolve o problema da atratividade é uma miragem, como se viu nos resultados do CNA. Temos sim de ter um portfólio bem estruturado, ancorado numa oferta de primeiro ciclo em áreas científicas estabilizadas, dando naturalmente espaço a áreas emergentes, mas fazendo uma aposta muito forte, fundamentalmente no segundo e terceiro ciclos, onde a ligação à sociedade deve ser a prioridade. Este trabalho tem vindo a ser feito e os nossos resultados no CNA demonstram que estamos no caminho certo. No entanto, este ano atípico veio tornar mais claro o quadro global e retirar argumentos àqueles que insistem em manter-se na negação. Temos de continuar a revisitar toda a nossa oferta pedagógica para que possamos perceber onde estamos bem, onde podemos melhorar e onde estamos menos bem. Os resultados que obtivemos neste CNA não podem deixar de ter consequências. E não espero outra coisa das nossas unidades orgânicas que não seja também a sua assunção de responsabilidades e o seu compromisso de trabalharem para um coletivo que está acima de todos nós e que é a nossa universidade. Como sempre tenho dito, e temos vindo a concretizar essa estratégia, todas as opções têm de estar em cima da mesa. Podemos ter de encerrar cursos, podemos ter de reformatar cursos, podemos ter de fundir cursos, podemos ter de criar cursos. Certo é que as nossas opções têm de tornar sempre mais atrativa a nossa oferta pedagógica. E ela só será atrativa quando, vista de fora, serve os interesses de quem procura qualificação superior. Não podemos ter uma verdadeira reforma pedagógica se a nossa opção for criar ciclos de estudos só porque entendemos que o mercado deles necessita. É exatamente o oposto. Temos de nos adaptar à procura, à dinâmica do mercado e às novas tendências. Injetar sangue novo é fundamental para que a oferta pedagógica se adapte aos tempos que vivemos. Não se fica mais atrativo mudando o nome às coisas. O conteúdo das ofertas formativas tem de sofrer os ajustes necessários e isso dá trabalho. Isso tira-nos da zona de conforto. Isso mexe com quintas. Mas é isso que a sociedade nos exige
É isso que temos de ser capazes de oferecer. Temos de procurar novos públicos, aproveitando a necessidade de aquisição de novas competências por parte das pessoas que estão ao meio da sua vida ativa. Muitas profissões vão desaparecer com a progressiva evolução da inteligência artificial. No entanto, também muitas novas profissões irão surgir pela mesma razão. Com o aumento da longevidade, existe também um público mais sénior à espera de ser conquistado. Temos de estar atentos aos sinais dos tempos. Para estes novos públicos, temos de adaptar a nossa oferta. Podem ser cursos breves, unidades curriculares isoladas e microcredenciais, formatos em e-learning, sessões presenciais em período pós-laboral. O avanço da inteligência artificial só nos deve preocupar se assumirmos que não somos mais inteligentes e mais criativos do que as máquinas. E, por enquanto, ainda o somos. E, enquanto somos, vivamos o momento. Então, usemos a inteligência artificial em nosso proveito, seja na criação de ofertas pedagógicas, seja no processo de ensino-aprendizagem, seja nas vertentes da literacia associada a uso massivo de informação, seja na avaliação de conhecimentos e competências. Querer parar o vento com os dedos nunca deu grande resultado. A inovação pedagógica tem de ser um pilar decisivo desta nossa reforma. E temos vindo também a concretizá-la. Gostaria de ver maior adesão e até entusiasmo em relação a muitas das propostas que têm sido lançadas. Formação pedagógica, salas de aulas híbridas, o C-Teacher, o C-Student, unidades curriculares transversais, etc. Mas, também nessa área, temos de ser resilientes e continuar a mostrar que estamos a fazer algo diferente, que estamos a fazer bem e com um envolvimento coletivo, todas estas iniciativas teriam mais tração. É que muito do que temos inovado, se tivesse sido criado por terceiros, seria certamente muito elogiado, seguido do comentário do costume. Os outros é que fazem coisas interessantes e lá estamos nós a ficar para trás. É pena que este tipo de mentalidade, que só nos diminui, seja reiteradamente alimentada. Eu tenho a ambição e a força interior para combater este tipo de resignação fatalista. Acontece que a ambição e energia para atingirmos patamares mais elevados é, obrigatoriamente, um desafio coletivo. O reitor tem um papel decisivo na tomada de decisões estratégicas, mas a organização no seu todo tem que se rever nessa ambição, nessa estratégia e aceitar esse desafio. É isso que vos peço. Todos somos importantes e ninguém é importante, a começar por mim, se agirmos apenas de forma isolada. Temos de estar juntos e sentir orgulho em podermos fazer parte da história da Universidade de Coimbra. Minhas senhoras e meus senhores, o ano letivo que agora oficialmente se inicia está bem preparado e, salvo os imprevistos que sempre acontecem, tem tudo para correr bem. Ainda assim, enfrentamos duas dificuldades acrescidas na preparação deste ano letivo. Por um lado, temos muitas obras em curso que nos obrigam a procurar espaços letivos alternativos. Aconteceu assim no passado recente com a Faculdade de Economia e com a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, a serem as mais fustigadas. E irá acontecer este ano de forma mais acentuada com a Faculdade de Direito e a Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física. Não é agradável, mas é imprescindível para que a qualidade do que fazemos e as condições que proporcionamos à comunidade académica sejam cada vez mais reconhecidas no plano nacional e internacional. Por outro lado, este ano letivo houve um corte muito grande de número de camas a disponibilizar pelo nosso parque residencial, embora por razões positivas. Estão 2 novas residências a ser construídas, no Monumentais e Luís de Camões, e 3 a serem intervencionadas, Alegria, Combatentes e António José de Almeida. No entanto, integramos na nossa oferta a residência da Escola Superior de Enfermagem e, portanto, contas feitas, temos neste ano apenas 1011 camas. Mas esperamos iniciar o próximo ano letivo com 1544 camas, um reforço de mais de 50%.
E tudo continuaremos a fazer para aumentar o número de camas, porque sabemos bem da importância do alojamento acessível para os nossos jovens, com destaque para os mais carenciados. Porque estamos conscientes do momento difícil que o país atravessa, manteremos o preço da refeição social em 2,40 €, o valor mais baixo, com diferença, praticado entre todas as instituições de ensino superior do nosso país. Uma alimentação equilibrada é fundamental para a qualidade de vida. O rendimento académico e a promoção da saúde mental não podem nem devem ser dissociadas de um regime alimentar adequado, supervisionado por nutricionistas. Apesar do preço da nossa refeição social ser já muito competitivo, tomei a decisão de que, com efeitos a partir de amanhã, todos os bolseiros da Direção-Geral do Ensino Superior, DGES, passem a pagar apenas 2 € pela refeição social. Espero uma utilização mais intensa das cantinas e que o preço ainda mais reduzido da refeição social para os bolseiros de DGES deixe de ser um obstáculo para que todos os nossos estudantes tenham uma alimentação saudável. A partir de amanhã, a SASUC-GO, que sofreu as necessárias alterações nos últimos dias, permitirá esta diferenciação no pagamento da refeição social. Aproveito para fazer um apelo para que mais e mais pessoas se associem a esta medida social, recorrendo ao CSHR, exponenciando dessa forma também esta opção gestionária da UC. Mas o ano letivo não se joga apenas no plano interno. Iremos ter meses de muita atividade e agitação na educação, ciência e inovação. Por múltiplas razões, não irei hoje abordar aspectos concretos. No entanto, objetivamente, tenho para mim que existe uma hiperatividade no setor que desejo que corra muito bem. Não está em causa que eram e são necessárias mudanças e reformas. Só tenho alguma dúvida sobre se tantas mudanças e reformas se conseguem conjugar no tempo e nas competências, sem que o ponto de chegada seja pior que o ponto de partida. A Universidade de Coimbra estará sempre a acompanhar o evoluir da situação, dará sempre o seu contributo quando tal for solicitado ou conveniente. E será sempre parte da solução e nunca parte do problema. Ainda assim, seria muito desejável que ter ideias diferentes, propor soluções alternativas ou alertar para eventuais efeitos colaterais de certas decisões sejam encarados como contributos no âmbito de discussões salutares na busca das melhores opções para o país. Recuso-me a acreditar que voltamos ao tempo em que imperava o princípio de quem não está comigo está contra mim. Minhas senhoras e meus senhores, permitam que faça agora uma abordagem sobre assuntos de interesse para a nossa comunidade académica e que, entre muitas escolhas possíveis, merecem o devido destaque. O Decreto-Lei 8324/24, de 2024, 21 de outubro, procedeu à integração da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra na Universidade de Coimbra. Este mesmo Decreto-Lei explicita o cronograma estabelecido para que a integração tenha lugar. O despacho normativo número 3 de 2025, de 31 de março, veio proceder à alteração dos estatutos da Universidade de Coimbra com vista à introdução da Escola Superior de Enfermagem enquanto sua unidade orgânica. O processo de integração vem, por isso, seguindo o seu curso normal, tendo a licenciatura em enfermagem feito já parte da oferta pedagógica da Universidade de Coimbra para o corrente ano letivo. No passado dia 8 de agosto, foram por mim homologados os estatutos desta nova unidade orgânica da UC. Seguem-se as eleições dos novos corpos dirigentes, permitindo que a 1 de janeiro de 2026 a Escola Superior de Enfermagem se junte a nós em plano de completa igualdade, direitos e deveres, com todas as restantes unidades orgânicas da UC. O processo de integração tem corrido da melhor forma, obedecendo sempre
ao objetivo primeiro de manter a paz social. Um processo com esta dimensão e complexidade nunca é linear, mas temos sabido encontrar os consensos que permitem ultrapassar todas as questões que naturalmente vão surgindo. Aguardamos com serenidade que o processo se concretize, com a certeza de que ambas as instituições beneficiarão com este movimento de integração. Juntos seremos indiscutivelmente mais fortes. No âmbito da investigação, quero publicamente felicitar a doutora Vanessa Coelho Santos, que conquistou um financiamento superior a 2 milhões de euros, Starting Grant do European Research Council, ERC, com uma proposta que pretende desvendar novas informações sobre o desenvolvimento do cérebro nos recém-nascidos. Em 6 anos, 2019-2025, registámos 9 bolsas com esta tipologia, a mais exigente a nível europeu. Para além de se tratar de um excelente resultado na captação de investigadoras e investigadores de topo, é igualmente relevante realçar a sua distribuição por diferentes áreas do saber. 4 bolsas na Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2 bolsas na Faculdade de Medicina, 2 bolsas na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação e 1 bolsa na Faculdade de Economia. Embora a excelência individual seja absolutamente determinante para a qualidade da nossa investigação, até porque destas 9 bolsas do IRC têm brotado grupos de elevado potencial, isso por si só nunca seria suficiente para uma melhoria significativa dos nossos indicadores de desempenho. Foi, por isso, muito importante o resultado alcançado pelas nossas unidades de ID, a maioria integradas, 33 em 41, no recente exercício da avaliação realizado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, FCT, antes de ser extinta, cujos resultados finais, após a audiência de interessados, foram conhecidos no passado mês de julho. Em termos globais, 88% das unidades de ID integradas na UC tiveram muito bom ou excelente, bem acima da média nacional. No entanto, tão mais relevante foi o facto de termos tido 21 unidades de ID integradas que obtiveram a classificação de excelente, quando no exercício anterior, que começou em 2018, tinham sido apenas 10. No total, considerando as unidades de ID integradas e em consórcio, o valor ascende a 27 excelentes, sendo que, juntamente com os que tiveram classificação muito bom, correspondem a 90% das 41 unidades de ID associadas ao C, integradas e em consórcio. As implicações deste excelente resultado irão produzir impacto nos próximos 5 anos, tanto a nível financeiro como também na nossa capacidade de formação doutoral, com todas as externalidades positivas que daí advêm para a nossa universidade. É sabido que a inovação está fortemente interligada com a investigação, pelo que também neste domínio os resultados falam por si. Penso que 2 números serão elucidativos. Dos cerca de 50 milhões de euros em agendas mobilizadoras no âmbito do PRR, estamos neste momento com uma taxa efetiva de execução ligeiramente acima dos 80%, sendo já possível afirmar com segurança que a nossa execução final deverá posicionar-se alguns entre os 98% e os 100%. Por outro lado, temos atualmente 591 patentes ativas, tínhamos 254 em 2019, sendo de realçar que foram recentemente vendidas 5 patentes por cerca de 1 milhão de euros. Encontra-se já implementado o novo regulamento de spin-offs, o C, e irá entrar em discussão pública a curto prazo o regulamento de propriedade intelectual, com condições mais favoráveis para os inventores e com uma clarificação da distribuição interna dos proveitos por parte da UC. Adicionalmente, fizemos propostas concretas ao Governo no sentido de vir a ser diminuída a taxa de IRS a aplicar aos inventores, estimulando assim o registro da propriedade intelectual por eles gerada. A notoriedade do Centro Académico e Clínico de Coimbra, Coimbra Health, na World Health Summit WHS Academic Alliance, na World Health Summit Academic Alliance, sucessora da M8 Alliance, está a fazer o seu caminho, tendo sido conseguida recentemente uma posição permanente do Coimbra Health no seu comitê executivo, tornando ainda mais relevante a nossa presença
neste grupo de elite dos centros académicos e clínicos focados na saúde global. Depois de, em 2023, a Universidade de Coimbra haver concedido o título de doutor honoris causa ao diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, OMS, tendo esse somente ficado associado ao lançamento de uma cátedra em saúde global pela nossa Faculdade de Medicina, a recente constituição do Observatório de Saúde Global da Universidade de Coimbra, apresentado na passada semana com uma conferência sobre diplomacia em saúde e contando com a presença e o apoio explícito de Sua Excelência a Ministra da Saúde, vem dar corpo a um desiderato antigo da UC e que permitirá agregar experiência e conhecimento adquirido em estruturas de várias das nossas unidades orgânicas, as quais vêm produzindo conhecimento relevante nesta área, promovendo a multi, inter e transdisciplinaridade em torno de um objetivo comum. O recém-inaugurado Observatório de Saúde Global da Universidade de Coimbra irá funcionar como um centro de produção e gestão de conhecimento, instrumento de apoio à decisão para as autoridades políticas, investigadores, profissionais, e ainda como gerador de informação útil para doentes e para a comunidade em geral. Constitui-se, por todas estas razões, uma ferramenta de elevado potencial para o nosso ecossistema na área da saúde, tendo já gerado interesse por parte da WHS Academic Alliance, no sentido de ser criada uma rede de observatórios similares coordenada pela nossa universidade. O MBA, para executivos da nossa Faculdade de Economia, recebeu em julho a acreditação internacional da Associação de MBAs AMBA, uma das maiores autoridades mundiais na certificação de cursos graduados na área de gestão. Esta certificação coloca a FEUC entre a elite das 3% de instituições mundiais que têm cursos acreditados pela AMBA. Após um rigoroso processo de avaliação que distingue apenas os programas da MBA de nível mais elevado, que demonstrem seguir os melhores padrões de ensino, de estrutura curricular e de interação com os estudantes. Durante o processo de acreditação conduzido pela AMBA, o painel de avaliadores, dirigentes de topo das escolas de alcance global, destacou a proximidade do corpo docente com a comunidade, o envolvimento com os empregadores, a rede de mais de 140 empresas parceiras. Mencionando a forte marca histórica e a reputação da Universidade de Coimbra, o painel elogiou também os planos futuros da FEUC, incluindo a revitalização do espaço físico para o ensino e investigação e a existência de um conselho consultivo do MBA. A acreditação internacional do MBA para executivos pela AMBA apresenta várias vantagens para o curso, mas também para a Faculdade de Economia e para a UC, nomeadamente no que se refere à concretização do projeto em curso para a implementação da Coimbra School of Management. Porque acompanhei de perto todo o processo, só posso dar os meus parabéns pelo sucesso alcançado. Que esta certificação eleve a FEUC e a sua escola de executivos para patamares mais elevados, que todos desejamos e de que a UC tanto necessita. Minhas senhoras e meus senhores, através do aforismo que conjuga a ideia do belo e do bom, a antiguidade clássica ensinou-nos que a beleza não é um mero ornamento, mas dimensão inseparável do bem. Harmonia estética, excelência ética e realização plena da vida em comunidade convergem neste princípio, que se manifesta como força estruturante da cultura, capaz de suscitar emoção, inspirar pensamento e mobilizar a ação coletiva. É sobre este signo que em 2026 a Universidade de Coimbra celebrará a 28ª Semana Cultural dedicada ao tema da beleza. A escolha ganha um sentido muito especial. Será o ano da conclusão das obras de restauro e recuperação do paço das escolas, devolvendo ao coração da Universidade um esplendor há muito aguardado. Entre os símbolos maiores dessa união, entre esplendor artístico e missão intelectual, a Biblioteca Joanina recorda-nos que, em Coimbra, a beleza sempre caminhou lado a lado com o saber, transformando património em horizonte de futuro. Celebrar esta renovada luminosidade é consolidar a aposta estratégica da Universidade de Coimbra na valorização do seu património classificado pela Unesco, afirmando como um espaço de memória viva, caminho de conhecimento e motor de transformação.
com plena consciência de que a beleza aqui não se limita a legado a conservar. Assume-se como projeto de futuro e impulso de inovação. Ao inscrever-se no movimento do New European Bauhaus, a Universidade de Coimbra reafirma também a convergência entre beleza, sustentabilidade e inclusão. Princípios que alicerçam a sua missão e abrem caminhos de diálogo entre arte, ciência, cidadania e fruição. A 28ª Semana Cultural será, assim, um convite plural à beleza. A beleza reencontrada nos espaços restaurados, cultivada na criação artística e científica, projetada como fundamento de uma sociedade mais justa, inovadora e sustentável, e vivida na partilha do saber e do futuro. É também com grande entusiasmo e sentido de missão que estamos a trabalhar na implementação do New European Bauhaus Local Chapter para o Distrito de Coimbra, designado Coimbra Bauhaus, sob a liderança da Universidade de Coimbra. Esta iniciativa surge de forma natural, dando pleno alinhamento entre os princípios do Bauhaus europeu, beleza, sustentabilidade e inclusão, e os pilares estratégicos da Universidade, que promovem a integração entre conhecimento académico, inovação e responsabilidade social. A Coimbra Bauhaus tem como objetivo constituir uma comunidade regional, inclusiva, sustentável e criativa, reforçando a cooperação entre academia, setor público, setor privado e sociedade civil. Envolverá, portanto, municípios, associações culturais, indústrias e a comunidade intermunicipal de Coimbra, estabelecendo uma rede colaborativa capaz de transformar a visão europeia do New European Bauhaus em ações concretas no território. Sob a liderança da Universidade de Coimbra, esta iniciativa irá promover a valorização do conhecimento e criação artística, articulando prioridades locais com investigação e inovação, incentivando parcerias estratégicas e assegurando que projetos de impacto real contribuam para o desenvolvimento da região. A organização da 17ª edição da Bienal Nómada Europeia Manifesta, em 2028, constitui para a Universidade de Coimbra uma oportunidade estratégica única. Resultante de uma candidatura conjunta com a Câmara Municipal de Coimbra e o Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, CAPC, co-organizadores da Bienal Ano Zero, este evento permite à Universidade mobilizar toda a sua comunidade, combinando capacidades científicas, artísticas e culturais num projeto de alcance internacional. Para a UC, a Bienal Manifesta não é apenas um acontecimento artístico. É uma plataforma para valorizar o seu património classificado, promovendo a visibilidade global de espaços históricos e culturais que integram a identidade da Universidade de Coimbra. Ao mesmo tempo, oferece a oportunidade para desenvolver novas centralidades culturais e polos de ligação à cidade, reforçando a interação entre a Universidade e o território. A participação neste evento internacional reforça o compromisso da Universidade de Coimbra com a inovação, o diálogo cultural e a criação artística, colocando sempre o saber académico ao serviço da sociedade e do desenvolvimento urbano e cultural. Manifesta 2028 será, assim, um catalisador para o fortalecimento da presença da Universidade na cena internacional e para a consolidação de Coimbra como referência incontornável em cultura, arte e investigação. Minhas senhoras e meus senhores, a imprensa da Universidade de Coimbra foi fundada em 1772, pelos Estatutos da Universidade de Coimbra, funcionando até 1934, quando foi extinta durante o Estado Novo. O diretor era então o professor Dr. Joaquim de Carvalho. Numa homenagem a este professor nascido na Figueira da Foz, foi instituído em 2010 o Prémio Joaquim de Carvalho, que anualmente distingue o melhor trabalho publicado pela imprensa da Universidade no ano anterior. A obra Conímbriga, a vida de uma cidade da Lusitânia, de Virgílio Hipólito Correia, arqueólogo e investigador do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra, é a vencedora da 16ª edição do Prémio Joaquim de Carvalho, que este ano conta com o apoio da The Navigator, uma empresa produtora de papel com forte ligação à Figueira da Foz. Para os interessados, informo e relembro que a cerimónia de entrega do prémio terá lugar amanhã, dia 2 de outubro, pelas 12 horas, na sala do Senado. A obra oferece uma visão completa da arqueologia de Conímbriga, desde as suas origens na pré-história recente até à sua desertificação nos albores
da Idade Média, a partir de 130 anos de investigação arqueológica. De acordo com o júri, a obra reúne informações de relevante valor histórico que a tornam um contributo ineludível para futuras investigações. Sublinhar ainda que esta obra surge oportunamente no momento em que as novas escavações estão a ter lugar em Conímbriga, com a participação de equipas da Universidade de Coimbra. Mais estruturas arquitetónicas começam a revelar-se, motivando trabalhos científicos na área da obra agora premiada, cuja pertinência sai assim reforçada. Mantendo-me na cultura, relembro o claustro de que, na abertura solene do ano 2023-2024, tivemos pela primeira vez uma pequena obra cerimonial em jeito de fanfarra para servir como marca musical alusiva à abertura de cada novo ano letivo. Com o inestimável contributo da charamela da Universidade, a ideia foi valorizar o papel que a música tem nas cerimónias da nossa Universidade e contribuir ainda para a criação de novo repertório para formações musicais análogas à nossa charamela. Pretende-se também que, sempre que possível, estas obras sejam compostas por atuais ou antigos estudantes da UC, que façam carreira como compositores. A fanfarra para o ano letivo 2025-2026 intitula-se Fanfarra UC 735 e é da autoria do compositor Telmo Marques. Pianista e compositor, Telmo Marques nasceu no Porto em 1963. Terminou em 1988 o antigo curso superior de piano do Conservatório de Música do Porto, com nota máxima, tendo posteriormente obtido a licenciatura em piano pela Escola Superior de Música, Arte e Espetáculos do Porto e sido granjeado com o Prémio Engenheiro António Almeida para o aluno com melhor classificação. Obteve o Master of Arts pela Universidade de Hampton, Reino Unido, e é doutor em Ciência e Tecnologia das Artes, Computer Music, pela Universidade Católica Portuguesa. Com uma atividade muito profícua enquanto concertista em recitais, ações de formação e concertos pedagógicos, desenvolve ainda a sua atividade de pianista e compositor, tanto em Portugal como no estrangeiro. Atualmente é professor adjunto na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, ESMAI, Porto, embora seja na sua atividade como investigador que a sua carreira se cruza com o C, uma vez que é membro integrado do 620, Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, da Universidade de Coimbra. Ouviremos, então, após o termo da minha intervenção, a fanfarra oficial para o ano letivo de 2025-2026, Fanfarra UC 735, de Telmo Marques. Minhas senhoras e meus senhores, porque as pessoas são o ativo mais importante das organizações, quero agradecer a forma exemplar como a equipa reitoral e as respectivas assessorias têm desempenhado as suas funções sem se poupar esforços. Nos momentos mais difíceis, senti sempre o vosso conforto e apoio incondicional. Acreditem sempre que o sucesso do nosso trabalho como equipa depende mesmo de todos. E também já me conhecem suficientemente bem para saberem que nos momentos mais complicados cá estarei para assumir as minhas responsabilidades. Agradeço também a cooperação institucional prestada pelo Conselho Geral, Conselho de Gestão da UC e SAZUC, provedora do estudante e membros do Senado. Um agradecimento especial às unidades orgânicas e UECAFs, na pessoa dos seus diretores. Aos senhores administradores da UC e do SAZUC e à administradora adjunta da UC, assim como aos serviços da reitoria e da administração, queria deixar aqui o meu agradecimento pela forma profissional e competente como têm desempenhado as vossas funções. Termino agradecendo de forma sentida a todas as pessoas que compõem o universo do Grupo C, estudantes, corpo técnico, investigadores e docentes. Só com o vosso inestimável contributo conseguiremos levar mais longe e elevar mais alto o nome da UC. Conto convosco, contem comigo. Viva a Universidade de Coimbra!